Então, boa tarde. Nós estamos começando mais um café com comunicação não violenta e hoje nós temos a presença aqui da Anne e também da Maria Tapioca. E vamos começar então passando o bastão da fala para dizer como é que a gente está chegando aqui no encontro, também como é que está a sua caminhada aí com a comunicação não violenta. Sugestão aí para falar, mas podem abrir para outras coisas também, caso deseje, Anne e a Maria também. Eu vou começar falando. Hoje eu estou chegando. Estava tentando localizar o sentimento dentro de mim, mas eu acho que eu estou mais no sentimento de. Como é que eu posso expressar? Ansioso. Esse é o sentimento. Acho que é a ansiedade. E percebo também que eu estou bastante aéreo assim, nos pensamentos, estou precisando aterrar. Seria a minha necessidade. E com relação à comunicação não violenta, eu fico feliz da gente estar fazendo esse encontro para falar a respeito. Me coloco na posição do estudante, lá do primário. Lá. Penso que a comunicação não violenta é bastante fácil até falar sobre ela. A prática que eu vejo que é o desafio. Né? Então, reaprender desde o início, eu acho que é uma constante assim. Eu passo a minha palavra agora para a Anne. Oi, Thiago, recebo. Obrigada. É, é muito. Eu acredito muito em sincronicidade, né? Muito engraçado você ter usado a palavra ansiedade, Thiago. Foi exatamente essa palavra que eu me peguei aqui pensando no silêncio inicial, né? Que a gente se propôs para entrar. E me veio isso. Quando abri para mim, o que que eu vou dizer? E me veio exatamente isso. É um misto de ansiedade e culpa, né? Culpa porque eu perdi. E é uma coisa que eu não consigo me livrar, assim, quando eu falho nos compromissos que eu assumo. Eu perdi os dois últimos encontros, eu perdi o do final de semana, que era aula mesmo, e, e de segunda, por falta de organização, por pura falta de organização. Eu me atrapalhei na minha agenda, eu tive que avançar na madrugada fazendo uma série de coisas, eu dormi no horário que era para estar assistindo a aula, porque tinha ficado a madrugada toda acordada. E aí, logo em seguida, vem a culpa por não ter cumprido as coisas dentro daquilo que eu me planejei. Então, eu estava numa ansiedade para chegar aqui e hoje não aconteceu o que aconteceu na segunda. Porque eu estava planejada, estava certinho, está fixo na minha agenda o horário das 19 para eu ter a aula prática de CNV. E entrou, assim, sem mentira nenhuma, tipo, 5 minutos antes das 19, entrou uma chamada para uma questão que eu tinha que assistir de trabalho, de um cliente que eu tinha que entregar no mesmo dia, e aí aquilo me deixou muito frustrada. Então, eu estava hoje numa ansiedade de que não acontecesse nada que me atrapalhasse, das coisas que acabam sendo assim, do tipo, eu preciso fazer isso porque disso vem o que eu vou receber. Tem uma série de coisas que a gente fica ponderando, assim, o que que é do imaginário, o que que é da vida real. E aí eu tô nesse misto também de, eu não diria a palavra aéreo que você usou, porque para mim é muito engraçado. Eu tenho ouvido bastante isso até do meu marido, tem uma procrastinação ativa, né? Que eu fico procrastinando as coisas que realmente são da minha agenda de compromissos, fazendo outras coisas, né? Então, assim, essa aqui, ó, é minha lista de tarefas que eu tinha que ter encerrado na sexta-feira da semana passada. Essas coisas que estão marcadas em azul ou carejadas são as que eu consegui fazer. Ou seja, a maioria do que está aqui eu não consegui fazer. Porque eu fico usando esses horários e vou fazer outra coisa. Aí eu vou lavar a louça, mas eu levo mais tempo do que eu levaria se fosse somente lavar a louça, porque aí eu fico fazendo tudo com muito cuidado, com detalhe, blá, blá. Porque matando tempo. É um matando tempo fazendo algo que deveria ser feito realmente, mas não com aquela intensidade, não naquele momento. Eu posso fazer depois de ter feito um trabalho maior. E, e aí nisso eu percebo que eu me atrapalho nas coisas dos meus aprendizados, porque a CNV, por exemplo, ela entrou como uma ferramenta muito boa e diria até transformadora para minha relação de comportamento com as pessoas que me cercam. Mas volta e meia eu me pego numa frase que eu ouvi de um colega nosso aqui do curso, numa das nossas trocas, né, de escuta,
em que marca muito a frase que o Clayton me disse uma vez. Às vezes eu tenho a sensação de que a CNV só funciona para quem está disposto a viver com ela. Quando a gente sai do nosso núcleo, da nossa bolha de estudos, a gente não consegue aplicar, porque ela requer um certo nivelamento, uma certa disposição, e que nem todo mundo tá proposto a fazer. Então, vem esse misto que eu falo da ansiedade, da frustração, da culpa, de uma série de confusões e da procrastinação. Então, é com essa bagunça que eu entro hoje, com com esse caos, assim, de comportamentos e de esperas, né? É dessa maneira que eu estou me sentindo hoje, um pouco caótica, mas muito feliz por estar aqui, por ter conseguido. Fechei o WhatsApp, fechei abas, fechei tudo que estava aberto, porque senão eu não consigo. E se entrar uma emergência agora, eu tô offline. Então eu tô aqui. É bom que seja Zoom. É pior se fosse qualquer um daqueles meets que fica mostrando que a gente está online. Aqui não, aqui eu tô fechada só com vocês. Então isso também me facilita muito. E eu passo então a palavra agora para Maria. Obrigada, Anne. É bom revê-la. Estamos aqui nós três, mais uma vez, nesse processo bonito, né, que é aprender a aprender CNP. Eu acho que é uma coisa muito por aí, que o Thiago traz. É muito fácil falar, e a gente que é de docência, se puder explicar hoje o que é o Marshall Rosenberg, eu serei ótima, mas o que, é que estou fazendo com o que ele me ensina? Ainda estou também na alfabetização, porque eu tenho certeza de que essa questão do saber fazer comunicação não violenta, CNV, perpassa pelo emocional e pelo nosso jeito de reconhecer que podemos ser diferentes quando a gente deseja ser, quando nos é mais feliz ser assim. Acho que a gente está na caminhada, eu consigo dizer isso sem problema, eu estou na caminhada, me pego, quanto mais a pessoa é íntima, menos CNV eu sou. Acho que a intimidade estraga um pouco a espontaneidade da gente, e acaba que a gente fica muito mais parecendo que é do que é, porque é com outro diferente, não é com mais íntimo. Então, acho que isso eu me cobro como coerência ainda. E como vocês, não sei se é ansiedade, talvez essa seja a palavra, ansiedade também que eu estou chegando, mas muito assim, encerrando um mês, o último dia do mês praticamente já é feriado, né? Hoje é o último dia do mês útil, mas é um feriadão, com algumas questões ainda por resolver, inclusive orçamentárias, com muitas demandas familiares aqui, até de empréstimo, não nego de dinheiro, e de repente tudo muito assim, o que que eu vou fazer dos sims e dos nãos que eu tenho que dar, e até onde eu também quero me comprometer com a questão do outro, porque se a gente deixa uma porta aberta, a gente sempre é uma porta aberta, mas tem horas que tem que dormir, não é? Fechar a cortina, pelo menos dar uma dormida nas relações. E eu estou me sentindo assim, querendo me administrar para ser alguém que não diga não, não seja omisso, mas seja um sim limitado. E também tem essa questão do estar disponível, né, para as pessoas, em alguns setores da vida. Então, isso é uma questão. A outra que já começa aquela coisa barulhenta da festa junina aqui do Nordeste, tudo vira festa e é São João. E isso é muito forte. Eu acho que até em São Paulo eu acabei de chegar e a 25 de março eu parecia que estava aqui na Baixa de Sapateiros da Bahia. Tudo muito igual, é muito adereço, muita roupa, muito. E a gente entra como se fosse num clima de Natal aqui, que é um Natal do Nordeste mais forte ainda, porque é muito arquetípico, né? É muito sertanejo, é muito aquela coisa dos. Quando eu vejo a terra ardendo com a fogueira de São João, né? Assim, é muito forte. A gente sente aquela dor do nordestino que ficou armado no nosso peito aqui, ainda que eu seja uma nordestina litorânea, né? Eu sou da praia, mas não deixo de conviver com essa alma. Então, isso tudo tem me deixado um pouco assim, até melancólica, a palavra um pouco de melancolia. Porque quando eu imagino tanto transtorno que o mundo tem nos dado, assim, de paisagem, né? De imagem, de realidade, o próprio Rio Grande do Sul, Gaza, quando eu vejo as imagens na TV, eu não sei mais o que é Gaza, o que é Porto Alegre, desculpa, mas de repente a gente vê a morte muito de perto e a perda, né? A perda material, uma coisa muito forte, e a gente continua muito consumista, capitalista, e eu já estou pensando na comida que vou fazer, na diarista que vou chamar para fazer a comida comigo. De repente, a gente não para de fazer
uma vida produtiva, ainda que querendo fechar um pouco os olhos de um lado para abrir o outro. É assim que eu me sinto. Então, essa é a minha sensação hoje, com muita vontade de encontrar vocês. É sempre muito bom. Eu tenho feito uma disciplina máxima para estar, né, Tiago? No máximo que posso, eu tenho estado nos encontros, sim, mas não nego que me sinto hoje muito dividida entre o meu real e o meu ideal, numa relação assim meio de ansiosa também, de saber fazer melhor. Então é isso aí, acho que gratidão a vocês por me escutar, eu já devolvo o bastão para o Tiago, que estamos só nós três aqui, por enquanto. Obrigado, recebo a fala, Maria. Eu queria abrir só mais uma passagem de bastão para a gente poder falar, caso queira ainda, mais alguma coisa. Eu, na verdade, tinha uma pergunta para a Anne, ela pode ser bem objetiva assim na resposta, caso ela queira, né? Eu ouvi tu falar do procrastinador, isso, Anne? E aí eu queria que tu, se tu quiser, claro, pode falar mais um pouco disso, mas eu queria saber de ti, assim, quando tu vê as tuas tarefas, tu fazendo outras tarefas, não aquelas do teu planejamento, te vem isso na cabeça, assim, que tu estás procrastinando o que tu deveria fazer? Seria isso, Anne? É minha dúvida só. Passo para ti, Anne, a palavra. Recebo, Thiago. É, eu vou te responder, só que antes de responder, eu vou fazer duas colocações em função do que a Maria disse, senão eu acabo esquecendo, porque eu não anotei. Eu acho que tem dois pontos altos do que a Maria disse que eu me identifico totalmente. A comunicação não violenta, ela funciona muito bem onde não há intimidade. Onde entra a intimidade, a gente não consegue aplicar. Eu estou vivenciando isso. Eu consigo manter um protocolo teórico, mas na prática, quanto mais íntima é a minha relação, menos CNV eu sou. E ó, eu precisava responder rápido, eu esqueci qual era a segunda, Maria. Eu vou voltar depois para responder a segunda, o segundo ponto alto do que tu disseste. E sobre a procrastinação ativa, o procrastinador, de modo geral, né, na teoria, é o enrolão. Né? Então, é aquela coisa de você se enrolar nas suas coisas e não fazer nada. Eu não me vejo não fazendo nada. Né? Sentar, assistir televisão, matar o tempo, eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito agitada para isso. Então, eu substituo esse tempo do enrolar a agenda fazendo outras coisas que são necessárias, que são úteis, mas que não necessariamente precisam ser feitas no horário comercial, né? Que é o horário que, em tese, você tem que estar disponível para as questões do mundo real. Ah, lembrei, Maria, era aquilo que você disse, entre estar dividido entre o mundo ideal e o mundo real. Né? Então, é exatamente isso. O que a gente idealiza, eu pelo menos, é uma agenda que eu consiga cumprir 8 horas por dia as minhas questões profissionais. Eu adoraria ter um trabalho onde eu batesse o cartão dessas costas e não me preocupasse com nada do que é do meu ambiente de trabalho. Eu nunca consegui isso na vida, em nenhum dos meus trabalhos. Eu estava na universidade dando aula, eu levava problemas ou pensamentos ou preparação de aula para casa para o final de semana, para as férias, um projeto, uma monografia para avaliar, uma tese. Eu sempre tinha o trabalho embaixo do braço em qualquer lugar onde eu fosse. Então, o ideal nunca foi o meu real. Então, essa dualidade eu compartilho com a Maria também. E aí, até foi bom ter lembrado depois, então, Maria, complementa a questão da procrastinação, Thiago, que você perguntou. Porque eu só substituo uma ação que todo mundo está vendo, que está sendo feita, então, tipo, eu não estou ali matando tempo, eu não tô, mas que eu sei que se eu conseguir organizar, eu posso fazê-la depois. O fato de eu fazê-la no meio do meu horário de trabalho acaba atrapalhando a minha agenda de trabalho, que hoje é basicamente home office, que é virtual, e que dá essa sensação de que pode ser feita a qualquer momento. É um ato que eu adotei já há alguns meses, para mim, de um período onde eu estava que foi quando eu descobri a CNV, né, que eu estava me voltando para mim, para melhorar a minha forma de vida, minha condição de vida individualmente, eu coloco é, horários e distâncias para as coisas que eu quero fazer. Então, tem um horário, quando eu vou deitar, o celular não fica mais ao meu lado, na cabeceira da cama, ele fica bem distante e no silencioso. Porque, do contrário, eu estava às vezes deitada, entrava uma mensagem do WhatsApp 2 da manhã e eu não resistia, eu ia responder.
Às vezes era um cliente que lembrou de alguma coisa, me mandar mensagem para ser respondida no dia seguinte, no horário comercial, mas eu respondia na hora. Então, eu criei essa relação com muita gente de que eu respondo na hora, a qualquer momento. Porque em vários momentos eu estava em fusos horários diferentes mesmo. O meu horário comercial era o horário de dormir de algumas pessoas. Então, muita gente que trabalha comigo aprendeu a isso, que às vezes me mandar mensagem na madrugada, eu posso resolver na madrugada, no dia seguinte, quando ela chegar no seu horário comercial, ela já terá aquela questão resolvida, pronta. Mas eu a fiz fora do meu horário de trabalho. E isso não conta pontos para ninguém nunca. Você sempre é lembrado do que você falha, né? Sempre que você falha, você é didaticamente corrigido. Nem sempre muito didaticamente, mas você é corrigido. Quando você acerta, isso cai no rol do esquecimento das coisas obrigatórias da sua função. Então, isso também cansa, né? Em relação de cansaço, que a Maria também comentou, eu me identifico bastante. E o procrastinador vem disso, Thiago, dessa capacidade que eu tenho, que quando você fala capacidade parece que é uma coisa elogiosa, mas na verdade não vejo assim. Mas é de substituir coisas do mundo real em horários do mundo real, tentando me enganar, e quando chega o meu horário de dedicar para o meu mundo ideal, eu não tenho tempo, que eu tenho que compensar o que eu não fiz no horário certo. Foi o que aconteceu no final de semana. Eu fiquei a madrugada inteira terminando coisas que não foram encerradas dentro daquilo que era planejado para elas, e apaguei de sono no horário que eu tinha que estar assistindo uma aula que para mim é o ideal, que para minha agenda era o ideal. Então, o procrastinador é isso. Ele, didaticamente, se você botar no Google, vai aparecer isso, né? É enrolar, matar o tempo, fazer coisas necessárias. Mas eu crio uma rotina de coisas necessárias, só que feitas em horários desnecessários, ou não ideais. Então, acaba atrapalhando muito, muito mesmo. Eu não sei se eu respondi, Thiago, mas é nesse sentido que eu trouxe. Eu passo a palavra, então, para a Maria, para a segunda passagem de bastão. Não sei se passa para mim ou devolve ao Tiago, porque ele fez uma questão para ti, para mim, pode ser? Então, mas a questão que você fez para a Anne, hoje, por uma questão de coincidência, Anne, eu trabalhei com uma paciente minha, a questão da procrastinação. Eu não preciso, não é antiético eu citar os exemplos, ainda que vocês não. O fato é que é uma pessoa que, desde adolescente, casou com uma pessoa bem mais velha, de repente conseguiu se separar, porque começou a achar que era um casamento abusivo, e hoje procrastina tudo que ela se acha procrastinadora. Por isso que a palavra ficou forte para mim hoje, porque não por acaso atendi pela manhã. E ela, por exemplo, coisas que são projetos pessoais, que poderiam estar muito mais avançados, ela acaba que se perde atendendo muito mais outras pessoas do que o desejo dela. Como se fosse um sentimento de culpa, de que, já que eu consegui me libertar, eu tenho que fazer o bem aos outros. Mais ou menos assim, eu estou sempre a serviço dos outros, menos de mim mesmo, dos meus projetos pessoais. E isso ela descobriu aqui comigo, de repente, e eu comecei a achar que eu não faço TCC. TCC é o terapia cognitiva comportamental. Mas, por outro lado, tem perfis que precisam disso, e eu comecei a achar que ela está precisando. E que a terapia junguiana é muito importante, porque simboliza para ela o inconsciente, ela toma consciência. Mas a tomada de consciência não é suficiente enquanto eu não tomo atitude, enquanto eu não transformo. É teoria, é filosofia só, tomada de consciência. É o que eu acho que a gente, sem comparar, a gente toma quando conhece a TCC, ou TCC, quando conhece a CNV, a gente se encanta, mas até conseguir fazer não é uma procrastinação, mas é um exercício de tomada de atitude mesmo. Não é a tomada de consciência somente que resolve a gente. Então, eu quero fazer um comparativo com o que você trouxe, e a pergunta do Tiago foi sobre procrastinação, e não por acaso nós usamos esse termo, essa palavra hoje aqui de manhã, o quanto ela até falou, eu fico parecendo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá? Porque Baiano arranja logo uma música para colocar como tema. Eu estou rindo com você para vocês verem o que é procrastinar com consciência, que se torna uma coisa muito normal, até engraçado. De repente, se a gente não quer mudar, porque a gente tem que ver o que eu procrastino. Eu não quero sair de minha zona de conforto, é isso aí. Ou eu tenho muito envolvimento e não sei coordenar minhas ações. Eu fico sempre me preenchendo do imprevisto mais do que o que eu estava prevendo, que eu planejei. O imprevisto toma mais conta de mim do que o planejado.
E aí, de repente, o imprevisto é todo dia. Se eu não arrumo uma hora para dar aula, eu não vou dar aula. Se eu não arrumar o meu horário de atender paciente, vai aparecer um bolo para eu comer na esquina ali, eu prefiro ir. Então, é mais ou menos isso que eu penso do que é procrastinar a vida, enquanto a gente não assume, primeiro, sentimentos de culpa mal resolvidos, é a minha leitura, e aquela coisa do, já que eu fiquei livre, eu quero ser livre agora de tudo, não preciso ter mais compromisso com muita coisa que me pede, como cobrança até, né? Como exigência, como coisa que eu preciso fazer. Foi assim minha leitura com ela, e eu vou sugerir uma forma de checklist, enquanto junguiana, até que ela escolha alguém do TCC, se ela preferir, para ser terapia dela. Porque, no fundo, a vida tem que ser algo planejado e realizado, senão a gente se frustra e acumula frustrações porque não realiza, né? Então, acho que tem isso também que é bom lembrar, até porque ela é uma pessoa ainda jovem e conseguiu se desvencilhar de uma relação de dependência econômica, de um casamento. Hoje ela já trabalha. Então, é mais ou menos assim. Vou devolver para o Tiago. Não sei se foi oportuno, Tiago, sua pergunta, porque eu cruzei aqui, mas quis falar, porque nada por acaso, eu acho, o movimento. Obrigado, Maria. Receba a palavra. Eu fiquei muito feliz aí de te ouvir aí, porque eu acho que isso é uma coisa muito comum entre nós, né? A Anne trouxe um exemplo de... Falou por mim, Anne. Então, eu acho que falou por mais um monte de gente. Então, é isso. É o legal a gente poder se reconhecer ser humano. Pelo menos isso tira o peso da solidão, né? Eu vou trazer para nós, então, um exemplo. A gente está trabalhando sobre a questão da empatia. E aí hoje vai ser um trabalho de empatia com nós mesmos. Como é que a gente pode utilizar a empatia com situações essas que nos... O Marshall ele usa um termo para lidar com pensamentos que ele diz que são pensamentos cognitivos. Qual é o termo que ele usa? Quando empaca, quando emperra, pensamento... Impeditivos? Peraí, como... Não, não é limitantes. Depois eu me lembro aí. Mas ele diz que a depressão ela é causada por conta de... são... Eu não sei se ele chama de pensamentos, mas é algo cognitivo que paralisa a pessoa. É como se fossem pensamentos que paralisam. Então, hoje a gente vai pegar A uns gente chama exemplos... crença limitante, mas para ele não é isso, né? Crença limitante não chega a ser isso. Não, não é esse termo. Eu acho que seria algo já do que passa na cabeça da pessoa, muitas vezes expressa, mas pode se chamar de crença limitante também. Ele usa só outro termo. Eu vou botar aqui para nós um... Então, uma das formas que a gente pode utilizar a CNV com nós mesmos é através da autoempatia. E para isso, eu percebo que a linguagem ela é fundamental, no sentido de quando nós nos pegamos expressando ou até pensando de uma maneira que nos paralisa. Então, como que a gente pode colocar em movimento esses pensamentos de tal maneira que proporcione perspectivas para sair daquilo que está nos paralisando? Seria mais ou menos isso. Então, é a forma da gente esmiuçar aquele pensamento que está paralisando em uma maneira que nos leve à ação, sem deixar de expressar aquilo que a gente sente e necessita. Então, o exercício diz assim: ajude as pessoas abaixo a traduzirem a linguagem atual
impregnada de julgamentos, autoexigência e autocobrança, em termos de CNV, através dos 4 pilares. Então, o primeiro pilar, a descrição do fato. O segundo pilar, a expressão dos sentimentos. Terceiro pilar, a expressão das necessidades. E o quarto pilar, que ele chama de fazer um pedido, a gente coloca aqui também como uma expressão de estratégia, quando nós estamos aplicando a nós mesmos a CNV. Então, pegar um exemplo aqui, a voz número 1, ele chama aqui de aprofissional. Isso aqui é uma pessoa onde ele auxiliou justamente a pessoa conseguir sair de pensamentos paralisantes. Então, o pensamento que ele pediu que ela expressasse, identificasse, era o seguinte, que passava na cabeça dela: eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meus talentos. E aqui, nessa expressão, nós podemos também fazer uma reflexão sobre 2 palavras: o deveria e também o desperdiçando. O deveria no sentido de que essa palavra ela conota que a gente está errado. Pelo menos para mim, ela tem essa conotação de que, bom, a pessoa, eu parto do princípio que eu estou errado quando eu ponho eu deveria, que eu estou devendo alguma coisa, eu estou errado. Para mim, ela chega muito como essa autocobrança, né, autoexigência. E o desperdiçando ali também entra como uma forma de julgamento, porque também não nos diz o que não está sendo feito, não descreve uma ação. Então, essa seria a primeira voz. Aí vamos ver agora como que a gente pode esmiuçar essa frase, essas 2 frases, através dos 4 elementos da comunicação não violenta. Ana e Maria, vocês podem intervir quando quiserem. Aqui, então, reformulando a linguagem. Então, ali no número 1, a gente vai tentar colocar dentro daqueles 4 elementos da comunicação não violenta. O que eu vejo acontecer que eu julgo que eu deveria estar, como é que foi que ela colocou? Eu deveria fazer algo mais por minha vida, estou desperdiçando a minha educação e meus talentos. Então, a primeira coisa é, o que acontece? Qual é o fato? Descreve o fato. O que você observa acontecer com você para traduzir isso nesse julgamento? O segundo, como é que tu te sente com relação a esse fato descrito? E o terceiro elemento, o que você está precisando que está gerando esses sentimentos? E o último, qual estratégia eu posso realizar para me aproximar daquilo que eu desejo? Então, a gente vai tentar colocar isso, a frase dela, a gente vai tentar esmiuçar e colocar dentro dessa proposta. No caso da pessoa, ela trouxe o seguinte fato: quando passo tanto tempo em casa com meus filhos, sem exercer minha profissão, esse é o fato. Aí, como que se sente? Sinto-me deprimida e desestimulada. Agora, o que a pessoa necessita? Porque preciso da realização que outrora tive em meu trabalho. Essa era a necessidade. Se sentir realizada, produtiva, como em outro momento ela sentiu quando trabalhava.
E agora a estratégia. A estratégia é sempre uma pessoa realizando uma ação. Então, tem que ter esses dois elementos para ser uma estratégia. Uma pessoa realizando uma ação. Então, na estratégia ficou montada assim: portanto, agora vou procurar um emprego de meio expediente em minha profissão. Amanhã irei ligar para uma ex-colega e perguntar se ela sabe a respeito de vagas. E irei também pesquisar na internet. A ação está aqui. Irei ligar para uma ex-colega e também irei pesquisar na internet. Duas ações, no caso, né? Aí configura-se uma estratégia. Ficou claro isso aí, Anne Maria? Sim, para mim está claro, bastante claro, e a sequência é essa aí mesmo. Está bem arrumado, né? Para mim também está bem claro. O interessante disso que eu vejo é a capacidade de aumento da comunicação. Capacidade de aumento da comunicação. A pessoa conseguir aumentar a sua capacidade de comunicação para conseguir clarear qual é a sua situação ali naquele momento, naquele episódio em especial, específico, né? Vamos ver agora com mais uma fala da mesma pessoa. A voz 2 é a mesma pessoa. Identificaram como se fosse a voz de uma mãe responsável na cabeça dela, por assim dizer. Deram essa característica, a mãe responsável, voz 2. Você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? A mesma pessoa e os dois pensamentos estão encadeados, que está relacionado ao fato dela se sentir produtiva novamente na profissão dela. Só que aí vinha esse segundo pensamento da mãe responsável e dizia isso para ela, como se atirasse um balde de água fria em qualquer esperança que ela tivesse, né? Então, o Marshall Rosenberg chama esses dois pensamentos de pensamentos cognitivos. Eu acho que não é bem esse o termo, eu vou ainda buscar ali para vocês. Mas ele diz que isso aí paralisa a pessoa. E diz ele que ele traz no outro livro, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. Eu quero pegar esse livro ali em cima. Mas ele diz que a causa da depressão, ele cita um outro autor também, estaria nesse tipo de pensamento que paralisa a pessoa de agir. Então, a gente consegue perceber que, na reformulação da linguagem, uma coisa importante é a autenticidade. E a autenticidade passa por a pessoa conseguir ser transparente. Nesse sentido, é importante ela conseguir falar do que sente e do que necessita, de tal modo que nenhum sentimento fique oculto dentro da pessoa. Porque o processo esse de aumentar a capacidade da linguagem, da comunicação, é também justamente a pessoa colocar tudo aquilo que está oculto dentro de si para fora. É como se ela libertasse algo que a está oprimindo. Agora vamos pegar o exemplo da mãe responsável, né? Como é que ele... a mãe responsável... Deixa eu ver. Não, perdão. Essas duas vozes, esse exemplo, ele usou para lidar com as duas vozes.
Então, foi isso que aconteceu. Mas eu queria voltar com vocês e, se for possível, utilizar não o exemplo da Anne que ela trouxe, mas aquele pensamento, o da procrastinação, porque eu acho que é muito comum de todos nós isso, de como que a gente poderia transformar essa forma de linguagem dentro da proposta da comunicação não violenta. Então, eu botei no chat aqui esse exemplo. Um exemplo que não é teu, Anne, mas pode ser de muitos de nós. Essa voz que fala assim, eu sou muito procrastinador. Isso aí eu acho que é algo comum. Eu sou muito procrastinador. Ou se tu lembrar de algum outro pensamento aí que tu quiser compartilhar com a gente sobre isso, Anne, tu traz aí, que aí a gente usa para esmiuçar ele. Então, quando eu ouço na minha cabeça esse pensamento que diz que eu sou muito procrastinador, qual é o fato a que esse pensamento está se referindo? Eu posso agora pegar o teu exemplo, Anne? Tá. Sim, Então, o Tiago, pode. fato... Me ajuda, Anne, se eu errar aqui. Mas quando eu observo que, diante do meu planejamento, eu inseri atividades que eu poderia ter feito depois, seria mais ou menos isso, Anne? Quando eu observo que no meu planejamento das atividades eu inseri outras atividades que eu poderia ter feito depois, como que eu me sinto? A gente reformular dentro dos 4 pilares, Tiago? Isso, quando eu observo que eu inseri outras atividades no meu planejamento que eu poderia ter feito depois, como eu me sinto? Posso começar? Posso tentar? Pode? Porque não acho que eu achei até um exercício bem complexo. Tem duas, eu só queria fazer duas ponderações antes de começar mesmo a desmembrar isso como uma ideia. A questão de sempre colocar, trazer as coisas claras no momento em que elas estão acontecendo é uma coisa boa, mas isso também abre muito o flanco. Então, hoje em dia, eu mesma avalio essa condição da ultra sincerona, da ultra sinceridade. Então, eu mesma já começo a filtrar, né? Então, só para ponderar isso, porque isso vai impactar em como que eu vou avaliar agora, eu sou muito procrastinadora, né? Como frase de apoio. Como eu me sinto? No momento da procrastinação, eu me sinto confusa, porque é sempre sobreposto do inesperado. Foi exatamente como a Maria colocou: o inesperado se sobrepõe à agenda pré-determinada. E o inesperado sempre se apresenta como algo que é nobre, é grande, é emergencial, envolve outras pessoas, ou quando envolve meus bichos, envolve outras vidas. Na minha cabeça, isso é crucial, é fundamental. Então, é sempre dessa forma. Então, tem essa coisa da confusão, do faz logo o que tem que ser feito, baixa a cabeça e pensa para reorganizar depois. Passado o tormento, qual é o sentimento? Então, o sentimento inicial é de confusão. Ele não chega a ser um sentimento de depressão. Às vezes é, mas não é uma constante. Passado esse primeiro período, a sensação ela oscila entre frustração e vergonha. Tipo assim, eu tenho vergonha de mim, né? De como que mais uma vez eu me deixei fazer isso. Eu vou passar a vida inteira sendo uma pessoa que deixa tudo para a última hora, que faz tudo correndo, que poderia ter feito melhor. E aí vem a vaidade de quando você faz nas coxas e faz bem feito, você se acha muito bom, porque, nossa, se daquele jeito, capenga, mal feito, atropelado, eu fiz assim, imagina se eu tivesse feito com calma, com tempo, me dedicado melhor, o quão melhor não seria. Então, isso traz uma vaidade absurda. Então, ego e depressão ficam aqui assim, ó, disputando espaço na cabeça. Sabe? É uma coisa muito surreal, mas ela é verdadeira. E aí depois vem essa sensação de decepção mesmo,
incapacidade de organizar, primariamente, tempo, e aí na sequência do tipo bola de neve vem desorganiza tempo, desorganiza dinheiro, desorganiza espaço, desorganiza compromissos, desorganiza uma série de coisas. Então é tudo como se fosse um conjunto de desfatores, sabe? Assim, do tipo, não são coisas positivas, é um conjunto de coisas negativas. E aí é que tudo isso responde a primeira parte, né? O fato, né? O desorganizar na agenda diária e o como se sente. Essa mistura, essa coisa um pouco confusa. Ah, antes de estratégia tem ponto C, eu não lembro, desculpa, Thiago, estava naquele slide. Qual era o ponto C? Espera aí, vamos só pegar esse ponto B aí que tu trouxe, que eu estou organizando aqui. Vou lançar no chat quando a gente Tá, acabar aqui. Mas é que então eu... ficou assim. Quando eu observo que coloquei outras atividades no meu planejamento que eu poderia ter feito depois, me sinto confusa, primeiramente, Uhum, e depois me sinto frustrada e decepcionada. isso, Poderia ser esses três sentimentos? poderia sim, é bem coerente. Tá. Isso responde A e B. É, eu me lembro que tu comentou que no momento também que acontece, tu também se sente confusa no que atender ali, mas aí É, depois tu fechou assim, então, com esses três sentimentos, pelo menos foi o que eu consegui captar. Se a Maria conseguiu tem, ouvir tem a outros coisa sentimentos, do sentimento pode de falar. vaidade, que foi isso que eu comentei, Thiago, mas ele sempre vem no depois, no É, pós, avaliando o contexto geral. Olha, mesmo nessa confusão toda, foi feito assim e ninguém percebeu. No sentido de a Maria talvez possa entender melhor isso, porque também é professora, mas em vários momentos, é difícil para um professor admitir isso, em vários momentos eu fui dar uma aula de um assunto da minha formação, do tipo assim, eu conheço isso de cabo a rabo, eu já nem estudo mais, e eu não preparei a aula. Mas eu cheguei na sala de aula e aí um assunto, um aluno puxa aqui, puxa ali, eu saí da aula numa vaidade. Nossa, a melhor aula que eu já dei até agora sobre esse assunto, eu sou muito boa. E aí vem os alunos e elogiam e se apaixonam pela disciplina e vão ficando, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu amo falar, então flui bem. Essa sensação, ela é venenosa, que ela mascara a incapacidade de organizar as coisas. Ela fica só confiando no acervo, né? Naquele acervo que todo mundo carrega dentro de si um acervo, um assunto do qual você é PhD. Então, daí que eu sempre avalio também que um outro sentimento que vem para mim é a vaidade, mas ele nunca vem no momento em que eu estou percebendo isso, ele vem no pós. né? E se dar Mas conta dele é muito perigoso. Anne, vamos ir por partes, né? Sim, Vamos sim. por partes devagarinho. Esse aí da vaidade vamos deixar para um outro momento, vamos observar só mais a linguagem do, do que emerge quando tu observa o fato de que a gente escreveu aqui. Então, me sinto confusa primeiramente, depois me sinto frustrada e decepcionada. Agora Uhum. vamos para a necessidade. Eu preciso do que tu precisa naquele momento. Bom, o que tu precisa? Eu mais ou menos chuto que é conseguir executar o que foi planejado no tempo em que planejou. Mais ou menos isso seria? Eu seria até mais Organização. honesta comigo, assim, é dar uma autofacada, né? Quando a gente diz assim, é, eu deveria respeitar a agenda que eu mesma desenho. Porque eu Então, desenho beleza. uma agenda. Ao, Respeitar, acho que é a palavra. ao invés de deveria, vamos botar o preciso. Eu É. preciso respeitar a agenda que. Eu vou botar aqui, eu preciso. Se a gente for para o deveria, aí também a gente não vai estar falando do que a gente precisa. Uhum. Eu preciso respeitar a agenda que organizei, seria isso? É, é. Que Eu eu organizei. mesma organizo essas agendas. Eu separo esses espaços e eu mesma boicoto elas. Então, o que eu precisaria como ação é uma coisa muito simples, mas que é muito difícil, que é respeitar o cronograma que eu mesma desenhei. Agora, vamos pensar na estratégia, que eu acho que vai ser mais desafiador aqui. Que ação poderia ser realizada para conseguir alcançar isso que se deseja, respeitar a agenda
que foi organizada? Qual ação que poderia ser feita para conseguir alcançar esse desejo, né? Realizar esse desejo? Me falta inspiração agora, eu queria que vocês pensassem comigo. Tem algumas ações, Thiago e Maria também, se quiser, eu posso dar os exemplos que eu faço, tá? Que eu já faço. Quando eu consigo fazê-las, flui muito bem. Tá? Então, assim, eu sei que é impossível, quem dá aula sabe disso, manter a atenção por mais de 15 minutos numa mesma coisa, numa única coisa. Então, eu, dentro do meu cronograma, tem previsto os intervalos. O meu alarme do celular, ele tem vários alarmes, assim, que era do tipo... quando eu estava nos Estados Unidos era mais fácil, assim, eu tinha um horário para ir passear com os cachorros. Eu parava o que eu estava fazendo, naquele horário soava o meu alarme. Se eu não tivesse terminado o que eu estava fazendo, eu ia terminar depois. Mas era um momento de pegar a guia, eles já sabiam pelo sonzinho, botava, ia descer, tinha uma trilha perto da casa onde eu morava, então ia lá, dava uma voltinha e voltava. Naquele minuto era um minuto de descanso do que eu estava fazendo de trabalho. Às vezes, na universidade, no laboratório onde eu estava, também tinha um alarme que era, às vezes, ir tomar um café. Então, eu saía do prédio, eu caminhava, eu fazia um exercício de deslocamento para tal lugar. Então, esses intervalos, eu tenho 8 horas de trabalho, não significam 8 horas seguidas de trabalho ininterruptas, né? Então, dentro dessa agenda, eu coloco lá as pinceladas de intervalo. Quando eu consigo respeitar essas pinceladas de intervalo, flui muito bem. Então, como estratégia, o que eu precisaria era criar esses intervalos de uma maneira melhor. Eu não gosto dessa palavra, mas ela é muito útil. Engessar esses intervalos dentro da agenda, no sentido de que eles são importantes, sim, eles fazem parte do cronograma diário. E volta a mesma palavra da questão de que deveria ser feito, né? Respeitar. Eu acho que eu estou faltando com respeito também como estratégia, né? De não cumprir o que é colocado. Essa seria uma estratégia. Tá. Respeitar e inserir. Na prática, como estratégia mesmo, inserir, né? Mas aí, Thiago, deixa eu fazer uma ressalva aqui, tá? Já que está sendo gravado, não sei quantas pessoas vão assistir isso depois. Considera também que eu tenho uma coisa consciente, que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Eu funciono com agenda, com horário, com início, meio e fim. Minha questão de trabalho só funciona, só começa se tem tudo assim. Eu trabalho em laboratório, então eu perco muito tempo limpando a bancada, organizando tudo, rotulando antes de começar um experimento. Então, muitos colegas meus fazem rápido, fazem na bagunça, deixa cair, deixa sujo, sai o resultado mais rápido que o meu. Isso eu sei que é possível, mas eu não concebo essa ideia. Eu sempre disse para os meus alunos, eu não acredito em resultado que venha de bancada suja. Não me diga que isso é ciência, não me diga que isso é diagnóstico, não me diga que isso é resultado de nada. Eu não acredito. Então, eu faço, sim, uma coisa que é doente, que é organizar as coisas por ordem alfabética, numérica, colorida, etiqueta, roupa, tudo para mim tem isso. Então, a agenda também tem esse fator neurótico do organizar. Então, quando eu quebro essa neurose, quando eu quebro essa rotina, que entra esse caos. Que aí, por isso que eu acho que eu batelo. Então, eu só faço essa ressalva, esse parênteses, que tem esse componente também para ser considerado. Legal, Anne. Eu vou botar aqui no chat para gente como que ficou a, a linguagem, então. Quando eu observo que coloquei outras atividades no meu planejamento que eu poderia ter feito depois, Tá? ali o A significa a descrição do Quando fato. faço. Como que eu me sinto? Me sinto confusa, primeiramente, e depois me sinto frustrada e decepcionada. B. Depois vem a necessidade. O que que eu preciso, né? Eu preciso respeitar a agenda que organizei. Necessidade. E letra D, que é a criação de uma estratégia para alcançar o desejo, eu irei criar intervalos em minha agenda e engessá-los. Tá? Ok. Aqui é só um exemplo, não quer dizer que vai dar resultado. Obviamente, talvez não dê, porque talvez tenha coisas muito mais ocultas, né, nos nossos comportamentos que exigem, como a Maria falou, outros remédios. Uhum. Mas, para fins didático, pedagógico da comunicação não violenta, essa é a linguagem que nos liberta
daquilo que o Marshall chamou de paralisia mental, ou pensamentos que nos paralisam, que são pensamentos de julgamento sobre nós mesmos. Então, aqui nós temos um exemplo de como que ficou uma forma, né, uma possível forma de linguagem utilizando a comunicação não violenta. Agora, antes de passar a palavra para vocês, eu já vou me expressar dizendo como eu estou saindo daqui, aí já vou dar a palavra para vocês também. Claro. Eu estou sendo feliz por a gente ter dialogado, conversado, estar junto. Eu também estou com um sentimento de que foi pouco tempo. Normalmente a gente parece que consegue conversar mais. Uma das coisas que eu queria falar sobre um ponto específico, que são os nossos comportamentos repetitivos. Eu falo por conta da minha experiência. Eu percebo que quando eu repito comportamentos, geralmente pula um sentimento após ter repetido um comportamento que eu não queria. Pula um sentimento, seja ele de tristeza, de decepção, de depressão, o que for. E eu percebo também o quão importante é dar atenção a esse sentimento, porque geralmente são sentimentos que estão já dentro de nós ocultos e que criam aquela situação para poderem aparecer, para poderem vir para a luz. E o nosso trabalho dentro dessa proposta é justamente conseguir ouvir esses sentimentos, ouvir a dor da tristeza, ouvir a dor da depressão, seja lá o que for, da culpa, por conta também de que essa proposta, pelo menos me ensina que, ao ouvir esses sentimentos, eles conseguem se acalmar, ou seja, como se eles perdessem força dentro de nós. Então, vejo por aí também uma possibilidade de lidar com essas questões de comportamentos repetitivos. Eu passo a palavra para a Anne, dizendo, então, que eu estou satisfeito, feliz, porém, pensando ou sentindo que faltou tempo. Passo para a Tiane. Receba, Thiago. Compartilho contigo essa sensação do pouco tempo. Essa parte que eu estudei para a aula de sábado e acabei não comparecendo, que é a do receber com empatia, que é uma coisa muito importante, né? A gente se propõe, pelo menos a minha personalidade, a aprender para atender, mas a gente não aprende para receber. Então, o receber com empatia encaixou muito bem nessa vivência de hoje. Eu acabei trazendo uma coisa muito superficial da procrastinação e acabou sendo o eixo central para a gente fazer exercício. Eu fiquei muito feliz disso. Eu recebi isso com muita felicidade e empatia pela generosidade de vocês dois em desmiuçarem isso, me ajudarem a desmiuçar isso. Então, eu estou saindo hoje com essa sensação de acariciada, né, psicologicamente falando e trazendo vivendo na prática o que eu não pude ali na aula de sábado pegar melhor, que é o receber com empatia. Então, dessa maneira que eu saio hoje, assim, como sempre, melhor do que entrei. Tem sido essa a tônica de todos os encontros com vocês. Então, eu passo para Maria. Obrigada, Anne, e concordo plenamente que a gente tenha hoje conseguido fazer algo que não foi procrastinado, que foi usado como uma necessidade de nós todos. Quando o Tiago fala, todos nós somos assim, acaba que todos nós procrastinamos algo. A gente tem que lembrar o quanto a gente não expressa a estratégia, não é? A gente sente, a gente até, porque observa, sente, percebe a necessidade, mas não constrói a estratégia na mesma proporção. Então, acho que o D, aí na ordem das coisas, é que precisa que a gente lembre mais. Que estratégia eu vou criar? Que pedido eu vou fazer a mim mesmo? Até porque é o pedido também, não é? Na ordem do que a CNV orienta. Observar, sentir, colocar necessidade e fazer um pedido. É o pedido a mim mesmo. O que é que eu quero pedir de mim, a mim para não procrastinar, por exemplo, para não deixar passar, para não ficar subestimado algo que é importante.
e que se acumula e acaba que me frustra, me deixa, às vezes, ansiosa ou triste, né? Então, acho que isso, a chave para mim foi a estratégia mesmo. A expressão da estratégia é onde está a mudança, é onde está a transformação. Porque sentir, a gente sente, né? Sentimento é impossível não ter, né? Necessidade também a gente reconhece, mas na necessidade, se a gente coloca, eu tenho necessidade de transformar, também eu posso buscar uma estratégia mais estruturante, né? Mais fundante, mais possível de. Então, isso foi meu aprendizado hoje com vocês, ainda que aparentemente simples, sempre é denso, a gente não consegue ser superficial, me parece, até pelo próprio propósito de estarmos juntos aqui, e por isso a gente se aproveita bem, e a empatia é realmente fundamental. Ouvir com empatia e sentir como flui uma relação empática, né? Fica muito mais fácil. E o Tiago, rapidinho, fez o texto. Então, foi muito mágico tudo, né? Foi muito. O chat está completo, a gente conseguiu sair com um texto, não é nem uma frase, tem princípio, meio e fim aí. Acho que foi muito bom e eu me sinto também tranquila, ainda que no final do mês, com essa sensação ainda de nostalgia, de frio na alma um pouco, mas vamos lá, eu penso que a gente está avançando e é muito bom pensar que já vamos para o mês de junho. De abril a junho já temos alguns meses, né, Tiago? De abril não, de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Já estamos no 5º mês da nossa jornada aí, coletiva. Então, é gratidão e me sinto feliz em ver vocês. Imagino, Anne, você limpando a sua bancada lá, porque é bem isso aí, não é? Sempre tem quem suje mais do que quem limpa. Mas vamos lá. Foi bom, sim. Ótimo. Vou devolver o Thiago para você, né, para encerrar a noite às 6 horas. Receba a palavra. Obrigado. Obrigado, Anne. Obrigado, Maria. Obrigado a todo mundo aí que vai assistir também aí. Então, amanhã tem encontro de manhã, para quem puder. Encontro prático de CNV. Beijo, Maria. Beijo, Anne. Até breve. Até amanhã. Amanhã é feriado já. Dá para ficar, né? Amanhã eu vou